Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, a partir do verso 21. João 14, a partir do verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Em outras palavras, não se turbe o vosso coração. Vocês ouviram o que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Espírito Santo revelador, esse Santo Espírito revelador, traga, Senhor, tudo que nós precisamos saber a respeito dessa sua fala, antes mesmo do seu sacrifício e o seu sacrifício de cruz. Fale conosco, Senhor, no mais profundo do nosso ser, para que possamos definitivamente entronizar essa verdade e viver essa verdade cada vez mais na nossa vida, porque sabemos que essa verdade liberta, essa verdade faz exatamente com que a gente viva para Ti, busque a eternidade contigo, Senhor. É o que te pedimos e já lhe agradecemos, em seu nome, Jesus. Amém, amém, amém. O tema: obediência que transforma. Repetindo: a obediência que transforma. Irmãos, nós vivemos dias em que muitos afirmam amar a Deus, mas poucos, no plural, demonstram esse amor na prática. O discurso é forte, mas a obediência é fraca. Jesus, porém, ele nos mostra que o verdadeiro amor por Ele não está apenas nas palavras, mas em uma vida rendida à sua vontade. Em um mundo marcado por incertezas,
e vozes conflitantes. A palavra de Jesus continua sendo direção segura para o coração do homem. Muitos buscam experiência com Deus, mas ignoram o caminho que conduz à verdadeira comunhão, que é a obediência. O discipulado genuíno, ele não é medido, pelo que sentimos em momentos isolados, mas pela constância de uma vida alinhada à vontade de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, por isso que eu sempre falo, vamos mergulhar, vamos nos debruçar nas Escrituras, que nós vamos ver muitos testemunhos favoráveis, como também muitos testemunhos desfavoráveis. Em outras palavras, aquilo que nós devemos ou não fazer. E no Antigo Testamento nós vemos o exemplo do rei Saul, que está descrito exatamente em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15. O rei Saul, ele ofereceu sacrifícios para o Senhor, mas desobedeceu a ordem de Deus. Saul, ele pensava que estava agradando a Deus, mas ele ouviu de Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa verdade ecoa exatamente nesse capítulo de João 14. Não adianta mantermos uma aparência religiosa sem a obediência verdadeira. Não conseguimos disfarçar exatamente, até mesmo os nossos pensamentos diante de Deus, porque Ele nos esquadrinha por inteiro, Ele sabe tudo de nós, conforme diz o próprio Salmos, o salmista, melhor dizendo, que Ele está no nosso deitar, Ele está no nosso levantar, Ele está no nosso caminhar, Ele sabe tudo de nós. Então não adianta eu andar nesta vida como um hipócrita, alguém que disfarça uma situação, onde que a própria Bíblia diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, que a hora é essa. Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, com Deus não existe hipocrisia, não existe religiosidade sem espiritualidade, sem entrega, sem confiança, sem obediência. Deus, Ele não busca apenas gestos externos, mas corações alinhados à sua palavra. Quanto mais conhecemos a verdade, essa verdade, ela nos liberta. Quanto mais nos conhecemos a verdade, menos seremos enganados nessa vida. Estamos rodeados de falsos ensinos. Basta hoje clicar e abrir a internet que você vai ter, uma multidão de ensinos contrários que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muitos dos costumes das quais a gente traz em Cristo Jesus foram superados. E se não conhecermos as Sagradas Escrituras, nós vamos comer pela mão dos outros. Não vamos ser alimentados pelo Espírito Santo, que veio exatamente para nos entregar a verdade contida na palavra, e não aquilo que a gente ouve
não dos homens, mas sim de Deus. É o que nós precisamos, não é? Se habituar a buscar, a conhecer. Amém? O Evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano 85 a 95 depois de Cristo. Claro, pelo apóstolo João, conforme, não é trazido a autoria desse Evangelho. O cenário é o discurso de despedida de Jesus na noite anterior à crucificação. A crucificação. Provavelmente, né, esse discurso foi no cenáculo em Jerusalém. Aqui Jesus, ele prepara os seus discípulos para a sua partida. Naquele momento, assim como ele falou aos seus discípulos daquela época, ele também fala, né, para nós, seus discípulos, nos dias atuais, e em especial nesta manhã, trazendo consolo, trazendo direção e revelações profundas sobre a presença do Espírito Santo. Esse que é o nosso professor, esse aqui é o nosso mestre interior, esse que cuida exatamente do nosso aprendizado. Por isso ele é chamado de Paracleto, ensinador, consolador, professor, advogado. Quando nós interagimos exatamente com esse capítulo, não é? Nós observamos aqui o amor verdadeiro por Cristo. Ele se manifesta por meio da obediência, que traz a presença de Deus para dentro da vida do crente. E essa presença gera paz em meio a esse mundo de incertezas, mostrando cada vez mais, né, que apenas uma simples obediência, uma singela, né, uma genuína obediência tem o poder para transformar completamente a vida do homem. Por isso que o profeta Samuel, falando com a voz de Deus, que o profeta falava exatamente, né, com a voz de Deus. Era Deus falando através de homens, como ele está falando aqui agora. É preferível obedecer do que sacrificar. Quantos sacrifícios que de repente, né, não é um aroma agradável ao Senhor. Quantos interesses que existem por parte das pessoas que estão buscando muito mais, não é, o ter do que o ser em Cristo Jesus. Quantas distorções. Eu chamo a atenção sempre, não é, nas ministrações, porque a Bíblia nos adverte. A Bíblia nos admoesta a ficar exatamente atentos a todos os sinais, porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Conforme falei aqui, dando, né, o exemplo com relação ao acontecido ainda há pouco. Nós temos um inimigo que ele vai atuar de uma forma tão sutil, às vezes até mesmo sujando uma roupa, para afastar as pessoas da verdade. Vão vendo. Isso está tudo revelado para nós. Saul fazia sacrifício para Deus, mas não obedecia, não ouvia a sua voz. Aqui, nessa fala do Senhor Jesus, nós encontramos
recomendações importantes para uma vida cristã autêntica, ou seja, verdadeira e cheia da presença de Deus, revelando que somente através da obediência e a prática à sua palavra é que tem o poder de transformar completamente a vida de um seguidor de Jesus, ou seja, de um discípulo. Aqui Jesus, observe esse cenário. Jesus ele está reunido exatamente com os seus discípulos, dando os últimos conselhos, porque no dia seguinte ele seria levado para o Calvário, seria levado para a morte e morte de cruz. E o que ele está falando lá atrás, há 2.000 anos, há quase 2.000 anos atrás, ele está repetindo aqui agora para nós, porque ele já está se preparando para voltar, e quando ele chegar, ele quer exatamente encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Primeira recomendação: obedeça por amor. Por diversas vezes já falamos, como vocês já ouviram isso, né? Não necessariamente só pela minha boca, mas ouviram já, né? Isso é uma máxima no meio cristão, que muitos virão pelo amor e outros virão pela dor. Mas virão. Olha a abertura. Da terra, debaixo da terra, de todos os lugares, virão até a Cristo, se renderão até a Ele. Amém. Glória a Deus. Por que não obedecer? Por que não compreender exatamente essa verdade transformadora, essa verdade que faz exatamente com que a gente deixa de fazer a nossa vontade e passa a fazer a vontade de Deus? O verbo ter os mandamentos vai além de possuí-los intelectualmente. Implica em acolher esses mandamentos no coração. Quando Jesus ele diz, novo mandamento eu lhes dou: amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. É como se ele estivesse inutilizando, entre aspas, aquela pedra onde está escrito exatamente, o decálogo, os 10 mandamentos, tirado da pedra e colocado no nosso coração. Porque com o nosso coração voltado para Deus, colocando Ele à frente de todas as coisas, nós teremos a direção certa para todas as coisas. E se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer o mal para esse próximo, ainda que não está próximo. Já o verbo aguardar envolve uma prática contínua, ou seja, um estilo de vida moldado pela palavra de Deus. E é o que ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, o verbo ter, os guarda, e os guarda, Ele está fazendo exatamente uma afirmação: esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O amor por Cristo é comprovado pela obediência, e não uma declaração pura e simples: eu sou cristão.
Até quando? Até onde? O verdadeiro discípulo não apenas ouve, mas responde à palavra com submissão. A manifestação de Cristo ao crente não é apenas futura, mas presente. É uma experiência real de comunhão espiritual. A obediência não é um peso, mas o caminho da transformação, e é nela que o amor se aprova e a presença se intensifica e Cristo se revela. Quem realmente ama Cristo não apenas conhece a sua palavra, mas vive de acordo com ela. E é nessa obediência que a sua vida é transformada. Percebe, irmãos, que tudo, não é, tem o seu porém. Não adianta eu obter o conhecimento da palavra se eu não estou colocando isso na prática. Não adianta exatamente eu ter, né, o conhecimento se eu não tenho discernimento. Um está totalmente ligado ao outro. Por isso, nas nossas orações, nós temos que pedir ao Espírito Santo esses dons de conhecimento e discernimento, para verdadeiramente, né, observarmos o que vem do nosso achismo, do nosso achômetro, o que é a vontade de Deus e o que é a voz do inimigo na nossa vida. O inimigo vai agir, e principalmente para quem está buscando caminhar com o Senhor. Ele não sossega, ele quer tirar exatamente as pessoas, não é, desse encontro, dessa família de Deus, porque é essa família que Jesus está vindo, não é, está se preparando para vir buscar. Amém? Segundo a revelação, busque intimamente, ou melhor, busque intimidade e não aparência. Verso 22. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? O mundo, por rejeitar a Cristo, não pode experimentar a sua manifestação. O que o Espírito revela exatamente para você que busca, não é, esta verdade, que busca o Senhor, que busca esse caminho, não é a mesma que é revelada para o mundo. O mundo não está preparado, infelizmente, para ouvir exatamente aquilo que a gente já absolveu, aquilo que o Espírito Santo já traduziu para nós, já revelou para nós. E Jesus, não é, na resposta exatamente que ele faz para Judas, não o Iscariotes, o que traiu a ele, esse aqui é outro, é um outro discípulo. Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? O mundo não pode experimentar essa manifestação porque não tem absolutamente nada de obediência, não tem a aplicação dessa verdade, essa verdade transformadora. Já o crente, por amar e obedecer, ele desfruta dessa comunhão, dessa amizade com o Senhor. E claro, uma vez que nós temos essa amizade, temos essa intimidade, o Senhor vai se revelar para nós cada vez mais.
Amém. Essa pergunta de Judas, ela revela exatamente uma limitação espiritual comum. Querer compreender as coisas espirituais não é através da lógica humana, mas sim através de dons. Dons do conhecimento e dons do discernimento. Às vezes o crente diz, né? Eu nunca tive a manifestação de dom nenhum. Será que quando você está ouvindo a palavra, você não está sendo tomado por um dom de conhecimento e um dom de discernimento? Já parou para pensar nisso? Muitas coisas passam pela tua mente quando você está lendo a palavra de Deus, isso é discernimento. Além de conhecer, Deus está te mostrando exatamente onde que você tem que aplicar. Ele é presente. Ele é como se fosse a sombra à sua direita, não te aparta de ti por tempo algum. A transformação começa quando deixamos de buscar um Deus para ser visto e passamos a buscar um Deus para ser vivido. Quantas pessoas que estão entrando hoje dentro de uma igreja para cumprir o domingo pascal. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pode até fazer com que vocês, pela tradição, pelos ensinamentos que nos acompanham ao longo dos anos, pelo calendário romano, para o crente não existe a comemoração da Páscoa. Pastor, a Páscoa foi substituída em Cristo Jesus pela Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. E é que eu chamo a atenção de vocês que isso tem que ser feito diariamente. Eu poderia dizer a todos os instantes da nossa vida. Isso é Páscoa. Isso é ter exatamente o reconhecimento que Ele veio, cumpriu cabalmente a sua missão, o início, meio e fim, ressuscitou e já está se preparando para voltar. Isso é Páscoa para nós, isso é vida para nós, a Santa Ceia do Senhor. A Pessá, a Páscoa, essa travessia, essa passagem ficou no Antigo Testamento. Pela tradição, nós comemoramos a Páscoa. Mas nós temos que observar exatamente a Páscoa, se é que poderemos chamar assim, substituir até esse nome pela ressurreição, dando prova exatamente, que a cada Santa Ceia estamos trazendo na nossa mente tudo o que Ele fez por nós, reconhecendo que Ele vive. Percebe? Quantos ensinos das quais as tradições que nós somos colocados, que em Cristo Jesus cessou. Obedecemos um calendário, mas um calendário romano, instituído por homens e não por Deus. A obediência, ela nos tira da superficialidade e nos leva à intimidade. Quem rejeita a obediência perde a revelação. Quem obedece experimenta a presença. Deus, Ele não se revela a curiosos, mas sim a comprometidos. Ele sabe exatamente qual é a tua intenção, Ele conhece você, Ele esquadrinha você, Não disfarce com Deus. Não se engane querendo enganar a Deus. Você pode enganar qualquer pessoa, até mesmo você, mas Deus jamais. Quem vive para impressionar o mundo não experimenta Deus.
Quantas pessoas estão no rito, como se tivesse missão cumprida. Domingo de manhã eu vou no culto, eu vou na missa, missão cumprida. Agora eu estou liberado para fazer o que eu quero, porque eu já fiz, né? Eu já cumpri lá meu compromisso com Deus. Deus não pode falar que eu não estou dando atenção para Ele. Mas quem obedece em secreto, desfruta da sua manifestação. Olha a leitura de Deus no nosso ser, lendo exatamente, não é, o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Terceira recomendação: viva uma obediência que transforma. Verso 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Isso não é uma condição futura, mas sim uma condição presente. Veja exatamente aonde que você está, né, edificando a sua residência. Se é no mundo ou se é no Senhor. Veja onde que está a sua verdadeira morada. Veja que voz que você está dando, não é, margem para interpretação. Se é a voz de Deus ou é a voz do mundo? Aqui Jesus, ele não está falando de uma obediência mecânica, mas de uma resposta amorosa. Eu reconheço, eu compreendo exatamente todo o sacrifício de Cristo, a sua vida, a sua trajetória, tudo que Ele fez por mim. Eu amo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele significa. Não porque eu sou condicionado a amar, eu reconheço exatamente tudo que Ele fez por mim. Fez ontem, está fazendo hoje e fará eternamente. Eu reconheço esse Cristo verdadeiro, que através do seu Santo Espírito habita em mim. Eu dou ouvido a Ele, eu obedeço a Ele, eu amo Ele. A maior demonstração de amor, a maior reverência que você pode prestar a Cristo Jesus, não é em dias comemorativos, mas é a cada momento da tua vida. É trazer exatamente, não é, a trajetória toda dele a cada instante. Porque quando você olhar por tudo isso que Ele fez por nós e abandonar exatamente a tua vontade, é a demonstração do amor que você sente por Ele, do reconhecimento que você tem por Ele. A transformação, ela acontece quando a palavra deixa de ser externa e passa a governar o seu interior. Veja exatamente o que a palavra tem feito de transformação na tua vida. Veja se ela tem gerado exatamente uma obediência e uma obediência silenciosa. As pessoas não precisam ver. Isso tem que ser, não é? Ninguém lê o teu pensamento, mas Deus lê. As pessoas precisam ver essa transformação nas suas atitudes, no dia a dia, essa representatividade que você tem que ter, não é? Fazer
com que as pessoas vejam Cristo em você, nas suas atitudes, nos lugares, aonde a planta do teu pé pisar. A obediência é a evidência de relacionamento. Não é uma tentativa de agradar a Deus, mas o resultado de já estar ligado a Ele. Eu obedeço porque eu já compreendi. Eu obedeço porque eu não quero sacrificar. Eu obedeço porque Ele é a voz que me dirige, Ele é meu dono, Ele é meu e eu sou dele. Eu obedeço porque eu não tenho dúvida de que Ele quer o melhor para a minha vida, que é o melhor para os meus, que é o melhor para tudo que envolve a minha vida. Provas virão, tribulações virão, mas eu já não caminho mais só. Eu tenho esse Deus, não é, que me acompanha em tudo, porque é meu amigo, é o meu companheiro, é o meu pai, é o meu irmão, e é um Deus vivo e não um Deus morto. É um Deus atuante, reside nele o querer e realizar de todas as coisas, portanto eu posso descansar nele, eu posso esperar nele, eu posso confiar plenamente nele, porque ele é o único que é capaz. A obediência que transforma não é aquela imposta por regras. Eu vou fazer isso porque está escrito na Bíblia. Claro, a Bíblia é o norte, a Bíblia é a direção. Mas eu não posso fazer isso apenas por cumprir essa ordem. Eu tenho que ter exatamente uma devoção, eu tenho que ter uma dedicação, eu tenho que demonstrar o meu amor a cada atitude, porque eu reconheço quem é o Jesus na minha vida. Eu tenho que obedecer, não por regras, mas sim por aquelas geradas no amor. Quando obedecemos, Deus apenas não observa. Ele só não apenas nos observa, melhor dizendo, mas também Ele habita e age e transforma a cada um de nós. A verdadeira transformação não acontece quando apenas ouvimos a palavra, mas quando decidimos viver de acordo com ela e permitir que Deus habite em nós. Lembra do culto passado, que eu dei um conselho para uma pessoinha, né? Legal, tudo que você falou, mas entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Tem muita gente que faz, tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas daqui para cá, e não daqui para cá. Não entroniza. Verso 24, quem ama, ou melhor, quem não ama, não guarda as minhas palavras. Veja a afirmação de Jesus, veja a recomendação de Jesus. E a palavra que vocês estão ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Veja a importância. Nós estamos diante de alguém que falou e cumpriu exatamente tudo o que o Pai determinou. Nós estamos diante de um exemplo vivo. Jesus está demonstrando para os seus discípulos daquela época, como também para nós, não é? Que Ele cumpriu tudo, Ele obedeceu o Pai até a última instância, até o momento de ser consumado. Tudo o que havia sido, propriamente dito, solicitado pelo Pai. A obediência não é opcional na vida cristã. Ela é o sinal claro
de pertencimento a Deus. A palavra de Cristo carrega autoridade divina e absoluta, pois procede do Pai. Rejeitá-la é rejeitar a própria fonte da verdade. Não existe neutralidade espiritual. Ou obedecemos porque amamos, ou desobedecemos porque ainda não nos rendemos completamente. A ausência de obediência impede a transformação. Onde a palavra é rejeitada, a presença de Deus não permanece. Não negocie com a palavra de Deus. Alinhe sua vida completamente a ela. Não é cumprir a palavra de Deus em trechos, mas sim na sua totalidade. Toda vez que ignoramos a palavra de Deus, nos afastamos da transformação que Deus deseja realizar em nós. Quarta recomendação: dependa do Espírito Santo, versos 25 e 26. Diz a palavra: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Jesus falando, verso 25. Jesus, ele estava preparando os discípulos para a sua partida. Esse momento era único, uma oportunidade que não se repetiria da mesma forma. Vejam essa cena, vejam exatamente eles ali, ouvindo Cristo falar. Há momentos em que Deus fala de forma especial conosco e precisamos discernir e valorizar esses momentos. Portanto, em nossas orações não devemos pedir apenas conhecimento, mas principalmente discernimento, para aplicarmos essa verdade, para sermos obedientes a essa voz e não termos que sacrificar. Os discípulos estavam recebendo ensinamentos diretos de Cristo, algo precioso e urgente. Assim como ele falou lá atrás com os seus discípulos, ele está falando conosco hoje. Esses ensinamentos estão vindo direto dele, que é algo precioso e urgente na tua vida, na vida dos teus. Os discípulos ali estavam atentos, como também nós devemos permanecer atentos a essa verdade. Sermos obedientes, porque é essa obediência que vai exatamente gerar a nossa transformação. Não desperdice o tempo em que Deus está falando com você. Eu tenho certeza, aqui e agora, que Deus está falando muito aí dentro do seu ser. Há palavras que são para hoje e não podem ser deixadas para amanhã. A transformação começa quando valorizamos o que Deus está falando agora. Quem aprende hoje, vive melhor amanhã. Quem despreza a palavra no tempo da instrução, sente falta dela no tempo da necessidade. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele vem como substituto da presença física de Cristo. Está aqui agora, assumindo exatamente o papel de mestre interior, conduzindo o crente à compreensão espiritual da verdade.
O Espírito não traz novas doutrinas, novos ensinamentos, novos ensinos, mas ilumina aquilo que Jesus já ensinou, tornando a palavra viva e aplicável. Você não está sozinho. Há um mestre dentro de você ensinando como você deve viver. A obediência que transforma só é possível quando o Espírito Santo atua em nós, ensinando, lembrando e capacitando a viver a palavra. A vida transformada não é resultado de esforço humano, mas da ação do Espírito Santo em um coração disposto a obedecer. E a quinta recomendação: viva na paz de Cristo, versos 27 e 28. Deixo com vocês a paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo, não se turbe o vosso coração, em outras versões. A paz oferecida por Jesus não é a ausência de problemas, mas a segurança interior, mesmo em meio às dificuldades. A paz do mundo é circunstancial, enquanto a paz de Cristo é permanente. Pois esse fundamento na relação com Deus, não é que demonstra exatamente essa paz que ultrapassa a nossa compreensão. Essa paz guarda o coração contra a ansiedade e o medo, dois dos maiores inimigos da fé, ansiedade e medo. Onde a paz de Cristo governa, o medo perde espaço. Quando a paz de Cristo governa o coração, descansa mesmo em tempos difíceis. A obediência que transforma também produz paz. Quem vive alinhado com Cristo experimenta um descanso que o mundo não pode oferecer. A paz de Cristo não muda as circunstâncias. Primeiro, ela transforma o coração para enfrentar qualquer circunstância. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Os discípulos estavam tristes. A partida de Jesus, com relação a essa partida, pois eles não compreendiam, mas isso fazia parte de um plano maior e glorioso. O amor verdadeiro por Cristo se alega com a vontade de Deus, mesmo quando ela contraria os nossos sentimentos momentâneos. A verdadeira alegria não está no controle das situações, mas na confiança em Deus. Nem tudo o que entristece o coração está fora do plano de Deus. O que parece perda hoje pode ser cumprimento do propósito de amanhã, de Deus. A paz de Cristo se completa quando aprendemos a confiar nos planos de Deus. A obediência que transforma nos leva a descansar não apenas no que Deus faz, mas sim naquilo que Deus é. Quem ama Cristo aprende a confiar tanto em sua presença quanto em seus propósitos, mesmo quando não os entende. Concluindo, Jesus deixou claro que a vida cristã não é sustentada por sentimentos passageiros,
mas por uma obediência constante que nasce do amor. Quem ama, obedece. Quem obedece, experimenta a presença. E quem vive na presença é transformado. A verdadeira transformação não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Quando a palavra é vivida, o Espírito Santo atua e a paz de Cristo governa verdadeiramente o coração. A grande pergunta que permanece não é se ouvimos a palavra, mas se estamos dispostos a obedecê-la. Porque no reino de Deus não é conhecimento que transforma, mas sim é a obediência. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Hoje é dia de decidir viver uma obediência que transforma. E não apenas ouvir a palavra. Se você reconhece que precisa alinhar sua vida com a vontade de Deus, este é o momento. Abra o seu coração, renda-se à vontade de Deus e permita que o Espírito Santo transforme você de dentro para fora. Venha hoje dizer: Senhor, eu não quero apenas me tornar um ouvinte da sua palavra. Eu não quero apenas amar com palavras, mas com uma vida de obediência a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por nos transmitir, através do Seu Espírito Santo, todas as recomendações que Jesus está fazendo para os Seus discípulos daquela época, como também para nós em nossos dias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tanto esclarecimento que Seu Espírito Santo veio nos trazer, nos revelar daquilo que verdadeiramente nós temos que aplicar para sermos cada vez mais obedientes a Ti, porque sabemos, Pai, que a maior reverência que podemos prestar a Ti é ser obediente à Tua vontade, é fazer a Tua vontade. Esse é o maior culto que iremos prestar a Ti, Pai. Nos capacite, Senhor, nos capacite a viver essa verdade, a viver essa obediência, por amor a Ti, Senhor, por gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.